Após a dura derrota sofrida em Bagé contra a equipe do Guarani, o Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante na tarde desta quinta-feira. Movimentações importantes aconteceram entre o técnico Eduardo Cudê e a direção do Inter, e o Colorado já passa a pensar no Caxias, seu próximo adversário, e terá mudanças importantes na equipe titular para o jogo do final de semana no estádio Beira-Rio. Fora das quatro linhas, o dia marcou uma demissão importante no planejamento e dentro do futebol do Internacional, e uma contratação cada vez mais perto. A opção que o Inter avalia para Thiago Maia, que ainda não se acertou com o Colorado e também com o Flamengo. Falando em contratações, o Inter está próximo da liberação antecipada do atacante colombiano Rafael Borré. Eu te conto todos os detalhes desse dia 1º de fevereiro de 2024, nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente atualiza tudo que aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, de reapresentação no CT Parque Gigante e de muitas informações importantes no mercado da bola e também no contexto do Internacional, porque teve demissão, tem polêmica, a gente vai trazer tudo isso nesse conteúdo. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que dá uma força enorme. Já passamos dos 47 mil e meio, estamos indo em busca dos 48 mil inscritos aqui no canal, então já dá a força do teu like, te inscrevendo e ativando o sininho das notificações. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Então entra lá em KTO.com, você que está perdendo tempo e ainda não tem registro, faz o teu registro e aproveita o código DIAS, que tu ganha uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai lá, sai brincando na KTO, pega essa free bet e, claro, vai se divertir. KTO.com, onde a diversão acontece. Bom, rapaziada, eu quero começar aqui falando da atividade que aconteceu hoje com portões fechados no CT Parque Gigante. O Grupo Colorado, que chegou na última madrugada de Bagé, depois da derrota no Estrela d'Alva para a equipe do Guarani por 2-1, e se reapresentou à tarde. Só o aquecimento foi aberto para a imprensa, tá? O treinamento mesmo foi com portões fechados. Jogadores que começaram o jogo de ontem fizeram só um regenerativo, correram ao redor do campo com tênis de corrida. Agora, os jogadores que entraram na segunda etapa e que não entraram na partida, que foram ontem, por acaso, os titulares, esses treinaram mais forte, com chuteira, sob o comando do técnico Eduardo Cudê e a sua comissão, e vai ser o time titular que vai jogar no sábado, no estádio Beira-Rio, 4h30 da tarde, contra a equipe do Caxias. Os reservas começaram o jogo ontem em Bagé, estivemos por lá, trouxe uma repercussão também do que foi o vestiário do Inter. Os titulares, alguns deles entraram na segunda etapa e vão para o jogo do sábado contra o Caxias. Para o Inter é vencer ou vencer depois do que foi a derrota ontem pro Guarani em Bagé. Inclusive, sobre essa derrota eu falei mais no vídeo de ontem à noite e repercuti também o que aconteceu ontem depois do jogo, a fala do Renato aqui em Porto Alegre, como o Inter recebeu essa fala em Bagé, as saídas que devem acontecer depois dessa partida. Eu trouxe tudo no vídeo de hoje aqui no canal. O último vídeo aqui no canal, recomendo que vocês assistam. Bom, nessa atividade que a gente pôde presenciar somente o aquecimento, a gente já viu Rocher, Ivan, Matheus Dias e Igor Gomes seguem no departamento médico, ainda sem previsão de retorno para esses 4 atletas. O Ivan ainda vai levar um tempão, né? Recuperação de uma cirurgia no joelho. E o Maurício segue com a seleção brasileira pré-olímpica, que perdeu inclusive na última rodada de classificação da fase de grupos. Já estava classificada, mas na última rodada perdeu para a Venezuela. O Maurício, mais uma vez, pela terceira rodada seguida, foi titular. Inclusive, terceiro jogo seguido que o Maurício começa lá na seleção brasileira pré-olímpica. Bom, em relação à equipe para o jogo contra o Caxias, vai ser um time titular. O Bruno Henrique, que foi poupado do jogo em Bagé e da viagem, está retornando, vai começar essa partida e as mudanças vão ser essas, tá? Sai o time reserva, entra o time titular. Então deve ser uma equipe que tem Antony, Bustos, Vitão e Mercado, a dupla de zaga, René na lateral esquerda, Arangues e Bruno Henrique, a dupla de volantes, mais à frente tendo aí Wanderson, tendo Alan Patrick, ou Alan Patrick no ataque, e aí sai Ener Valencia ou Alário, e aí seria o Alário começando no banco, o ataque mais uma vez
Alan Patrick, Valência, enfim, são as possibilidades que tem o técnico Eduardo Cudê. O Johan pode começar nesse meio de campo aí ao lado do Wanderson e o Alan Patrick numa linha mais à frente de ataque. Mas o detalhe do treinamento hoje foi que, logo no aquecimento, então assim, para a imprensa ver, obviamente, presidente Barcelos, Magrão, gerente esportivo, e Cudê ficaram um longo tempo conversando ali no gramado, antes ainda da atividade acontecer, no momento do aquecimento, que aí é a preparação física que trabalha com os jogadores. O Cudê ficou ali num canto conversando com o presidente e também com o gerente esportivo Magrão por um bom tempo. E o Cudê conversou também com o demitido do dia, Gustavo Grossi, a grande informação que surgiu no dia de hoje, que veio em primeira mão com os guris do Voz do Gigante, Alexandre Ernst e o Lucas Colar, de que em uma reunião hoje à tarde o Gustavo Grossi acabou sendo desligado do cargo de executivo da base do Internacional. Bom, vamos lá, tá, pessoal? Foi uma reunião que aconteceu, ele foi chamado no CT Parque Gigante, foi desligado do cargo, ele chegou no início da gestão Barcelos. Assim, ainda não existem tantos detalhes da motivação, mas eu sempre disse aqui no canal e no meu espaço na Rádio TV Bandeirantes que o Inter se esquivava quando tinha que falar em relação ao Gustavo Grossi, porque não sabia se ele iria ficar ou não. O Jorge Andrade estava sendo contratado como executivo, mas talvez não fosse só para o profissional, talvez também para um trabalho de base que ele já realizou, inclusive no próprio Inter, quando começou na sua carreira, né? O Jorge Andrade, antes de dirigir diversos clubes, ele começou como gerente de base do Internacional, onde foi jogador na década de 90, e no fim das contas o Inter acabou desligando o Gustavo Grossi. Ele teve o seu primeiro contato, tá, com o Eduardo Cudê desde o seu retorno ao Inter em julho do ano passado, hoje, no CT Parque Gigante. Eles ainda não estavam nesse processo, se é que chegaria a esse ponto do processo de transição base para o profissional, a ter esse contato, mas não estavam tendo pelas informações que chegam. E aí hoje o Gustavo Grossi foi chamado no CT Parque Gigante, foi desligado do cargo, se despediu de todo mundo por lá, vai se despedir em Alvorada ainda e conversou também com o Eduardo Cudê. Bom, então Jorge Andrade, que está sendo contratado e já se despediu lá do Sport em Pernambuco, vai voltar para Porto Alegre, começou a sua carreira como executivo no Internacional, está vindo principalmente para esse trabalho de transição aí de base para o profissional. Possivelmente vai ser dessa forma que o Inter vai anunciar o Jorge Andrade. Até para trazer aqui a nota do Inter em relação à demissão do Gustavo Grossi, que também se pronunciou. O Sport Clube Internacional comunica que o diretor esportivo da categoria de base, Gustavo Grossi, deixa o cargo. O clube agradece o profissionalismo e pelos serviços prestados no período, desejando sorte e sucesso na sequência de sua carreira. O Gustavo Grossi foi até as suas redes sociais e se manifestou depois de ser demitido. Obrigado, colorados, pelo apoio e total confiança nestes 3 anos. Hoje finalizou meu compromisso com honestidade e lealdade a favor do Sport Clube Internacional. Em 2021, assumi o desejo de profissionalizar uma refundação histórica da base, um espaço invisível cujo trabalho realizado só o tempo julgará. Gustavo Grossi deixa uma charada aí, uma mensagem subliminar. Um espaço invisível cujo trabalho realizado só o tempo julgará. A gente sabe, o Gustavo Grossi queria ter tempo para trabalhar. Quando ele chegou, a gente tinha escutado do Inter e do próprio Gustavo Grossi na sua entrevista coletiva de apresentação, que era um trabalho de longo prazo, de pelo menos, quem sabe, 5 anos. Uma reestruturação de base não é do dia para a noite, nem dentro de uma gestão de 3 anos. Ainda tinha muita coisa para acontecer, mas pelo que a gente escuta, o Gustavo Grossi também já fez muita coisa e que ajudou a base do Internacional, principalmente no ano de 21, ganharam vários títulos. Em relação a revelar jogadores para o profissional, isso ainda é muito debatido, muito cobrado, muito criticado, mas repito, sempre foi dito que era um trabalho a longo prazo. No fim das contas, em 3 anos, o Gustavo Grossi já está deixando o Internacional. Bom, vamos falar de mercado de transferências, por mais que a gente estivesse falando, né, em relação ao Grossi de mercado de transferências. Eu quero falar aqui sobre uma informação que eu trouxe em primeira mão ontem à noite. O Internacional procurou Matheus Rossetto, volante de 27 anos, que surgiu muito bem no Atlético Paranaense, foi vendido por quase 10 milhões de reais para o Atlanta United dos Estados Unidos, na Major League Soccer, e que teve um contato recente do Internacional. Vamos repassar aqui, tá? O Inter trata como prioridade hoje no mercado
um primeiro volante e um lateral esquerdo. O primeiro volante que o Inter quer e insiste é o Thiago Maia, que está tentando a sua liberação no Flamengo. O Inter já fez 2 ofertas de 3 milhões e de 3 milhões e 800 mil euros e estará subindo essa oferta para conseguir tirar o Thiago Maia do Flamengo. Mas também avaliou e avançou, como o presidente Barcelos revelou, inclusive em entrevista ao Wagner Martins recentemente, por outros nomes no mercado e deixou esses nomes de stand-by. E eu descobri ontem que um desses nomes é o do Matheus Rossetto. Lúcio Gonzalez, auxiliar do Cudê, que trabalhou com ele no Atlético Paranaense, quanto jogador e quanto dirigente, ligou para o Matheus Rossetto, ele está livre e rescindiu com o Atlanta United nos Estados Unidos, e ouviu que o jogador gostaria muito de voltar ao futebol brasileiro, vestir a camisa do Inter e trabalhar com o Lúcio Gonzalez. Mas o Inter deixou claro que esse nome está de stand-by. O nome ainda é o do Thiago Maia, que o Internacional quer contratar. E uma outra informação muito importante no mercado de transferências do Inter nesta quinta-feira é que o Werder Bremen tem novo atacante. E isso pode facilitar a liberação de Rafael Borré. O Werder Bremen anunciou hoje a contratação de Isaac Hansen Aoren, atacante e que também é meio-campista de 19 anos, que estava no Manchester United. Dessa forma, a tendência é que as chances para o Borré ser antecipado, ter a sua liberação antecipada, aumentam. Um dos entraves que fazia com que o Werder Bremen não quisesse liberar o Borré não era só o fato do Inter ter anunciado, ele ter aparecido com fotos de camiseta do Inter e eles estarem incomodados e estarem a fim de incomodar e atrapalhar e travar o processo. Mas também o fato de que o Borré é o único atacante que tem hoje o Werder Bremen no elenco. O Isaac Hansen Aoren, esse atacante de 19 anos que está indo e foi anunciado já pelo Werder Bremen junto ao Manchester United, ele é meia e também atacante. Ele joga nas duas funções. E isso pode fazer com que o Werder Bremen libere o jogador, o Rafael Borré. Ele está fazendo essa pressão por lá, ele quer chegar o quanto antes aqui em Porto Alegre. E o Inter também está fazendo esse lobby. Já falei aqui que tem um representante italiano que fez o negócio e que está lá na Alemanha também tentando convencer o Werder Bremen a liberar o jogador. O Inter não quer pagar, os caras não falam sobre valores. Gostariam em determinado momento de uma compensação, mas hoje parecem mais irredutíveis, é incomodar e tentar ficar com o Borré para atrapalhar até o meio do ano. E o Inter segue aí nesse compasso de espera para ter uma definição em relação ao Borré, tá certo? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto pra gente falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.